Vamos fazer agora um mugunzá ou canjica em alguns lugares, que é basicamente um milho branco cozido, bem caudaloso, bem cremoso, bem maravilhoso e feito da forma tradicional, que é sem leite condensado e sem leite de vaca, só com leite de coco, açúcar, coco e milho branco. E fica muito gostoso. Tem alguns truques para a gente fazer. Primeiro, a gente pode usar tanto o leite de coco industrializado quanto o leite de coco feito do próprio coco, tá? E aí, eu tenho 2 leites de coco, eu quero mostrar um pouquinho a diferença. Esse leite de coco aqui, que dá para ver bem a diferença de um para o outro, ele não foi feito nesse momento. Esse aqui é quentinho, fresquinho, e esse aqui eu já deixei na geladeira para mostrar como é que o leite de coco muda. Eu vou botar o meu dedo e vocês vão ver a grossura e a textura desse leite de coco. Ele vira um creme de coco em cima. Então é possível, por exemplo, a gente usar para 2 receitas diferentes. Eu vou colocar aqui porque ele também vai ser responsável para dar essa cremosidade, tá? Então o leite de coco feito do coco natural, ele tem outra textura. Outra coisa importante e que eu vou fazer é deixar a canjica de molho. Então essa canjica aqui já tá de molho, tem 1 dia e meio, mais ou menos. Quanto mais tempo de molho, menos tempo a gente vai levar para cozinhar essa canjica, tá bom? É só deixar de molho na água e na hora que a gente for passar para cá, a gente escorre. Então a gente vai ter aqui uma peneira e um bolzinho para escorrer nossos leites de coco. Aqui eu tenho a sobra do coco que eu fiz, esse leite de coco maravilhoso, seco com um pouquinho de açúcar, tá? E a outra coisa que a gente vai usar também são as nossas especiarias. Então eu tenho alguns grãos de cravo, que são a gosto, e a canela. Muita gente simplesmente coloca aqui quando vai fazer essa canjica. Hoje eu vou mostrar um truquezinho que serve não só para o mugunzá, mas para qualquer receita que vocês forem usar especiarias, que é despertar essas especiarias. Então a gente vai começar por essa etapa. Para a gente despertar as especiarias, a gente precisa deixar uma frigideirinha bem quente, porque é a ação do calor seco com a especiaria que faz com que os óleos essenciais liberem com esse processo de aquecimento. E como é que eu vou saber quando tá bom? A primeira coisa que você vai sentir são os aromas. Então, esses óleos essenciais que são despertados, eles começam a volatilizar e perfumar toda a sua cozinha. Enquanto isso está acontecendo, a gente liga a outra panela e começa a fazer o processo da nossa canjica. Como eu falei, essa é uma canjica 0 lactose, porque a gente vai trabalhar só com leite de coco, tá? Então, eu vou usar essa água aqui, a gente faz um remolho, então a gente substitui essa água várias vezes. Essa é a última água que eu coloquei aqui, então se eu precisar de mais água, eu vou usar um pouquinho da água da própria cocção da canjica, porque ela fica com amido. A gente tá falando de milho, né? Então aqui a gente tem o amido de milho que vai ser liberado no processo de cocção. Esse amido ajuda a deixar essa canjica bem cremosa. Ó, é que infelizmente o vídeo ainda não tem cheiro, mas o perfume que fica é maravilhoso. E aí a gente vai colocar todo esse perfume aqui. A gente pode inclusive fazer o seguinte, para pegar tudo e não deixar nada, ó. Joga um pouquinho dessa água e não sobra nenhum perfume. Prontinho. Aqui eu vou colocar o leite de coco. Eu tenho aqui 1 litro de leite de coco. E aqui eu vou colocar 1 xícara de açúcar, tá? 1/4, 3/4, né? E agora mais 1/4. Mexemos. Vou colocar também um pouquinho do coco. Eu botei o coco, ele é a gosto, viu, gente? Então vocês vão colocar a quantidade, quem gosta de mais, gosta de menos. Lembrando que quando a gente está trabalhando com coco fresco, ou como tia Eliane me ensinou ontem, coco vivo, esse coco, ele, principalmente quando ele é coccionado, ele fica muito mais fácil de comer, ele não fica borrachudo, não fica conversando com você, ele fica muito mais gostoso, ele interage muito mais com
com o prato que a gente vai fazer. Eu coloquei só uma xícara de açúcar justamente porque ali eu também tenho um pouco de açúcar, mas depois que essa canjica cozinhar, a gente vai temperar ela. Aí a gente acerta açúcar, acerta, né, se precisar de um pouquinho mais de coco, ver como a gente quer que essa canjica fique. Mas é basicamente isso. Eu coloquei aqui, vou botar o meu litro todo, eu vou fechar essa panela. Daqui a 30 minutinhos eu abro para ver como ela tá. Lembrando que para canjica também vale aquele mesmo truque que a gente fala em outras receitas de panela de pressão. Observar o cheiro, essa interação do cheiro e como é que ele muda ao longo do processo. Depois a gente volta com o tempero. Agora a gente vai ver como é que ficou. É canjica ou munguzá? Canjica ou munguzá? Tá rolando uma enquete aí, eu quero saber. O nome vai variar dependendo do lugar do Brasil que a gente esteve. É importante a gente não esquecer que a gente vive num país de dimensões continentais, né? Então, em cada lugarzinho do Brasil, o mesmo prato pode receber um nome diferente. Aqui no Rio de Janeiro, a gente chama esse creme doce de milho branco de canjica. Come muito nos festejos juninos, né? Principalmente, não pode faltar uma boa canjica. Canjica no frio, pra ficar quentinha. Nossa, o frio, carioca já canjica. Pois é. Em vários estados do Nordeste, a gente vai ter a canjica muito mais no cotidiano. Primeiro que ela vai receber esse nome de mungunzá. Pode ser tanto doce quanto salgada. Pode ser feito com o milho branco que a gente está fazendo aqui, mas também com o milho amarelo. Muda o tempo de cozimento se ele é amarelo ou branco? Depende da qualidade do milho. Então eu não consigo te dizer só pelo tipo do milho. Depende da procedência mesmo do milho. Isso tanto para o branco quanto para o amarelo. Então o tempo, ele não tem... Diferente do feijão, que a gente pode dizer assim, não, tal milho, tal feijão é mais duro ou não. No caso do milho, vai ter uma relação direta com a qualidade do milho mesmo, não com a cor. E deixar de molho muda todo o aspecto, sendo amarelo ou branco. Exatamente. Esse remolho, ele faz toda a diferença, né? Ele facilita muito no tempo de cocção. Tô mexendo aqui, enquanto eu mexo na minha panela, eu queria te perguntar. A culinária afro-brasileira, ela muda de região por região, né? E você acha que o munguzá, ele é uma exemplificação desse ato? Sim, com certeza, porque tanto a gente vai ter uma mudança no nome, na forma de chamar o milho, né? Porque o mungunzá nada mais é do que o nome dado para o milho branco, assim como a canjica a gente também dá aqui. Quanto também nas possibilidades e variações de preparação desse mungunzá. O munguzá salgado é feito da mesma forma? Panela de pressão, só que aí a gente vai acrescentar elementos defumados e salgados. Você pode botar uma carne seca, uma carne de sertão, uma linguiça, um bacon. Fica delicioso um feijão, também. mas com o milho. Exatamente, como se fosse um feijão, mas com milho. E a gente encontra esse prato no café da manhã. Um café da manhã típico pernambucano, por exemplo. Doce ou salgado no café da manhã? As duas opções. Tanto de milho branco quanto de milho amarelo. Não fica restrito a julho, né? O mungunzá, ele vai estar presente em vários períodos do ano. Olha como ele fica cremosinho. Só tá muito grosso ainda. Eu vou botar mais leite de coco, acertar. Agora a gente vai temperar ele. Bom, já provei esse milho. Ele já tá cozido e agora a gente vai temperar o nosso mungunzá. Isso aí. Aqui no Rio a gente fala, no Brasil todo, né, sobre Tia Seata, que foi uma mulher que é muito importante pro samba, né? Ela tem relação com o empreendedorismo negro, das mulheres. Sim, além da conexão da Tia Seata com o samba, né? A Tia Seata tem também uma conexão muito importante com a comida, né? Tanto com as comidas de tabuleiro, mas principalmente com as comidas dos quintais. Os quintais do samba nascem no quintal da Tia Seata. A Tia Seata, ela tinha uma casa de angu, como chamava na época, ou zungu, que era uma casa onde se vendia principalmente angu, mas não só. Outras comidas de caldo, como feijoada, o mugunzá, a canjica, também faziam parte dessas casas de angu, que eram casas que não só as pessoas negras, principalmente trabalhadores negros e negras, nesse momento, né, já todos libertos, conseguiam uma comida
de sustância, de fartura, com sabor, num custo baixo, mas também era um lugar onde você tinha essa dimensão da comida que alimentava não só o corpo, mas também a alma. Porque a gente está falando de territórios sagrados, em que a religiosidade, a música, a dança, a capoeira e a comida, tudo convergia, né? Tudo se misturava. E Tiaciata é um grande ícone, né? Desse comércio, desse empreendedorismo ligado à alimentação entre as mulheres, principalmente no Rio de Janeiro. Ela é um ícone, mas a gente tinha várias. É por meio dessa venda, né? Desses caldos, dessas comidas de uma panela só, percebam, aqui mesmo eu cozinhei, aqui mesmo eu temperei e eu posso até servir aqui. É que eu vou fazer um charme, eu vou colocar num outro caldeirão. Mas uma comida de uma panela só que estava presente nas ruas do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil também. Então, por isso que no centro do Rio tinha muita barraquinha de angu. Exatamente. As barraquinhas de angu, elas têm uma relação direta com essas casas de angu, os ungus, e com essa alimentação, né? Que esse trabalhador, que a gente está falando de trabalhador pesado, ali a gente está falando dos estivadores, né? Dos trabalhadores do porto, a gente está falando de gente que precisa de uma reposição energética, precisa de uma comida que dê essa sustância, que dê, né, esse equilíbrio. Então, é fundamental que tivesse alguém para alimentar, e essas mulheres, como Tiaciata, tiveram um papel importantíssimo e por isso conseguiam não só, né, ter essa autonomia, mas uma articulação também, né? Uma das grandes articuladoras ali do movimento negro. A gente está falando de Tiaciata e tantas outras tias dos quintais do samba. E outra, né? Comida quentinha, abraça o estômago, sabe? Abraço. Olha, eu vou abrir aqui. Eu acho que tá precisando dar uma mexidinha. Ó, eu vou provar pra ver o açúcar. Eu vou botar um pouquinho mais. Mas a dúvida era se ia ficar cremosa, lembra? Uhum. Não foi nem leite de vaca e nem leite condensado aqui. Olha que maravilhosidade. Olha, realmente é um olha creme. aqui. Como é denso, como é cremoso. E eu vi que quando você estava virando ali o leite de coco, ele tinha umas partes um pouco mais espessas que são a gordura do Sim, aqui a gente coco, ainda tem, tá vendo? A gente usa um leite de coco, desse coco vivo, né? Sim. Que é um leite mais gorduroso. Essa gordura, que é uma gordura super saudável, né? Ela traz a untuosidade que a gente precisa sem a necessidade nem do leite da vaca, nem do leite condensado. Agora que o nosso munguzá tá pronto e super cremoso, a gente vai colocar ele numa panela bonita para depois a gente montar nossa mesa, né? Vamos lá. Olha, e é bom que essa panela vai conservar ele bem quentinho até a hora da gente provar. E agora temos sobremesa. Mungunzá, canjica ou que a gente acabou de descobrir aqui também, mingau de milho branco, né? A gente tem um mesmo prato que vai ganhar nomes diferentes, contornos diferentes, mas ele agrada ao paladar de todos, gente. Olha aqui, quem tava com dúvida se ele ficaria cremoso, zero lactose, que a gente só fez ele na base do leite de coco, exatamente, delicioso. A gente tem uma opção, né, de servir ele e botar um pouquinho de canela. Vai bem, além do pau de canela, que já tem aqui o cravo, a gente também pode colocar um pouquinho de canela. Chiquini, my